Olá, meus queridos estudantes do 7º ano do ensino fundamental, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Catiúcia Rico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito que é só sei que nada sei de Sócrates. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender história, compreender a história, ligar um fato ao outro e entender o que este fato tem a ver com o outro, a gente precisa de ler o nosso livro didático, que é o material que você, estudante, tem aí na sua casa, assistir nossas videoaulas, fazer as nossas anotações no caderno, fazer nossas lindas linhas do tempo, tempestades mentais e mapas mentais, tempestades de ideias com palavras, e aí a gente vai começando a conseguir entender essa história. Então, nós estamos na expansão marítima portuguesa na África e na Ásia. Hoje é a segunda videoaula. A primeira está no canal e ela ficou praticamente na África. Hoje nós iremos falar dessa expansão na Ásia, ok? Então, vem comigo. Os portugueses na Ásia. Vasco da Gama finalmente chega às Índias. E quando ele chega às Índias, ele se depara com uns produtos que, com certeza, logicamente, iriam render muitos frutos na Europa. Especiarias, armamento, perfume, pólvora. E a região que nós temos é a região da África Oriental, Indonésia e a China. E por que eu falo que ele finalmente chega nas Índias? Porque se a gente nos recordar da primeira videoaula, da expansão passando pela África, todo aquele continente africano ele vai ser explorado, mas o início sempre foi chegar nessa rota paralela à Índia, certo? Então, por isso que finalmente, depois de todo esse percurso, ele consegue chegar nas Índias. Só que todos esses produtos maravilhosos, armamentos, perfumes, especiarias, eles já eram controlados, e eles eram controlados pelos indianos e pelos árabes. E é bom a gente entender também que essa rota é pelo Oceano Índico. Então, a presença dos portugueses, ela vai se dar novamente, essa presença ibérica, ela vai se dar novamente pela força e por alianças. Então, são duas características muito marcantes. Rota de Vasco da Gama para chegar às Índias. Então, ele contornou todo o continente africano, passou pelo Cabo da Boa Esperança e chega em Calicut, na Índia. E como que os portugueses se estabeleceram, né? Como que eles conseguiram se estabelecer? Na Ásia, o processo vai ser praticamente igual ao da África, por meio de alianças com as elites locais, construção das feitorias, lembra das feitorias? Aqueles galpões gigantes onde ficavam armazenados os produtos, onde fazia mediação com as elites, o comércio, construção de fortes de proteção, e por meio da ação evangelizadora. Assim, em 5 anos, de 1510 a 1515, os portugueses dominaram o comércio de Goa, Malaca e Hormuz. Então, como eu falei com vocês, eles reproduziram basicamente os mesmos passo a passos que fizeram na África. Foi feito com as características marcantes de força e imposição, e se fixaram em toda a região da costa litorânea. O reino do Japão e da China estavam estremecidos. E aí os portugueses vislumbraram isso uma forma de lucro, de render bastante. Eles eram os intermediários. Então, todos os produtos que saíam da China chegavam ao Japão por meio dos portugueses. E assim, todos os produtos que saíam do Japão chegavam na China por meio dos portugueses.
As conquistas portuguesas na rota para o Oriente formaram uma grande rede comercial, formando um verdadeiro império português. Mas aí você poderia me perguntar: nossa, e eles reinaram absolutos e únicos? E os outros também não queriam participar dessa rota, lucrar nessa rota? Sim. E por isso tudo que é bom acaba. O fim do monopólio do Império Português, ele se deu justamente pelo tamanho desse império. O Império Português ficou num tamanho tão grande que tanto a coroa como os portugueses não tinham domínio e tinham dificuldade de mantê-los. Assim, os holandeses, os franceses e os ingleses aproveitaram essa fragilidade e atacaram os domínios na África e na Ásia, tendo várias vitórias e colocando assim um fim do monopólio. Expansão do cristianismo na África e na Ásia. Aqui a gente já retoma aquela nossa videoaula que está no canal da Reforma Religiosa. Lembra quando eu falo com vocês que a história é uma linha do tempo e que um fato histórico, ele automaticamente ele determina o outro, ou sofre consequências, ou é a causa. Então, lá na Reforma Religiosa, teve a Contra-Reforma da Igreja. E na Contra-Reforma da Igreja, os jesuítas deveriam expandir todo o catolicismo. Lembra disso? E o que eles tinham? Eles tinham uma estrutura hierárquica rígida, mas é importante a gente entender e compreender que os principais responsáveis pelo processo de catequização foram jesuítas nas populações do continente americano e asiático, que é justamente aqui a expansão marítima. Então, aqui os jesuítas, eles vão sim ser os principais responsáveis. E outra, como a expansão ela estava tomando uma proporção grande, gigantesca, podemos assim dizer, o Papa determinou a expansão do catolicismo. Todos os reis deveriam construir igrejas e enviar sacerdotes para evangelizar os novos territórios conquistados, desbravados, né, invadidos. E assim, a gente vai lembrar também na primeira aula da expansão, quando falava da África, que eles faziam as feitorias. Então, junto com as feitorias, foram criadas as igrejas, e tinha as igrejas, os bispos, sacerdotes e os missionários. E assim, criou-se também as dioceses, que eram um órgão responsável por estar gestando, organizando essa expansão desse catolicismo. Os jesuítas, eles, como eu já falei com vocês, eles se destacaram nesse processo todo de catequização, porém, teve outras ordens religiosas também, os franciscanos, os dominicanos. Só que tudo tem, a história sempre tem várias vertentes, então todo tem um lado, mas tem o outro lado que a gente tem que observar. Os portugueses eles estavam chegando nesse território, na África e na Ásia, e aí a gente volta lá para a expansão marítima portuguesa, na primeira parte, quando a gente fala que na África já sofria grande influência do islamismo, né? Na Ásia predominavam também 3 religiões: islamismo, hinduísmo e budismo. Então, lógico que teve resistência. Não foram todos que aceitaram pacificamente uma imposição de uma nova religião, ainda mais feita pela força. Então, assim, os missionários eles tiveram, sim, grandes dificuldades de aplicar esse catolicismo. E os métodos de conversão, eles, como eu já disse, era pela força, e eles prendiam até as pessoas que praticavam rituais de outra religião. Então, veja bem, se você tem num espaço territorial pessoas que têm a fé no islamismo, outras no hinduísmo e budismo, essas pessoas elas poderiam e elas eram presas porque elas estavam praticando rituais religiosos. Então, foi difícil essa expansão? Sim. Tanto foi que os jesuítas chegaram
em 1543 no Japão e foram expulsos em 1638. Mas mesmo assim, nesse espaço de tempo que foi grande, eles conseguiram converter muitas pessoas na Ásia e na África. Utilizaram uma estratégia que aproveita alguns costumes da religião. Isso é muito interessante de dizer. Eles tiveram que utilizar várias estratégias, né? Porque a resistência estava grande. Então, o que eles fizeram? Eles misturavam os elementos do hinduísmo, de origem africana, budista. E aí, o que acontecia com isso? Poderia ter templos mais coloridos, combinação de práticas religiosas. Então, quando você começa a estudar e ver algumas imagens no seu livro didático, no Google, e que você vai ver fotos da época, é comum você ver os templos coloridos, mas eram templos católicos, as pessoas todas vestidas de branco, mas era um ritual católico. Isso tudo para poder ver se a pessoa interagia e aceitava mais pacificamente o catolicismo. Então, dessa forma, mesmo com a resistência, milhares de pessoas foram convertidas. E aí a gente chega ao fim dessa expansão portuguesa na África e na Ásia. Mas lembrando sempre que a gente chega ao fim deste período, não da linha do tempo. A linha do tempo ela é contínua, certo? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com os professores, certo? E a gente se vê na próxima aula.